assim mesmo. Então, pessoal, dando continuidade, na nossa relação aqui parasita-hospedeiro, toda relação de parasitismo é aquela onde a gente tem o parasita que normalmente se aproveita, se acomoda do hospedeiro, né? E aí, dentre as novas nomenclaturas que a gente está aí aprendendo esses dias, mais algumas aí para a gente fixar. Dentro dessa relação de parasitismo, pode ser uma relação de mutualismo, né? Uma relação mútua, onde entre esses indivíduos, mesmo que de espécies diferentes, os dois se beneficiam, né? Então, esse tipo é uma associação íntima, que é a sobrevivência dos seres, elas formam, elas se tornam de forma impossível para que eles não sejam separados. Por exemplo, cupim ou a própria triconinfa. É uma relação que, se o parasita sair desse hospedeiro ou vice-versa, um dos dois podem morrer aí, virar óbito, tá? Já na simbiose, não. É uma associação Não, de mas tá espécies estudando. diferentes, não importando o tipo de relação entre eles. É mais outra nomenclatura. A forésia é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que um se utiliza do outro para o transporte, né? Dentro das nomenclaturas que eu trouxe sexta-feira, e até mesmo na atividade, tem lá, né, o parasitismo de transporte. É aquele que só usa o hospedeiro literalmente para se locomover. Aí é que ele traz o exemplo, né, do peixe piolho no tubarão, né? Ou o transporte de sementes por pássaros, por insetos, também é uma relação de forésia, né? Ali isso é utilizado para o transporte. Quando nós falamos de comensalismo, a gente precisa fixar aí que é o quê? É a associação entre essas espécies diferentes, na qual uma delas aproveita os restos alimentares do outro sem prejudicar, né? Então, o animal que aproveita o resto do outro, a gente chama de comensal. E aí é que ele trouxe novamente o exemplo do peixe-piolho do tubarão, da hiena com o leão, né? Da Escherichia coli do protozoário lá do intestino, que é o habitat natural. Ou seja, o tubarão comeu o que sobrou, o peixe-piolho pega ali as suas migalhas. A grosso modo é isso, uma relação comensal. O parasitismo, que a gente já está falando aí, né? Toda a relação ecológica entre espécies diferentes, mais uma denominação, né? De forma íntima e duradoura, onde uma dependência metabólica de grau variável do outro, a ponto de prejudicar. No parasitismo, um vai prejudicar o outro. No caso, o hospedeiro, né? Nessas adaptações parasitárias, a gente vai ter nos diferentes tipos de parasitas as suas especificidades, né? Então, por exemplo, alguns têm nos órgãos de fixação, alguns têm ventosas, alguns são cápsulas, alguns têm dentes, alguns têm cílios para locomoção, alguns têm reprodução sexuada, outros assexuada, o aparelho reprodutor é diferente, alguns têm células mais simples, outros que são as procarióticas, outros têm células mais elaboradas e mais definidas, que são as eucariontes, então são seres que são mais desenvolvidos, né? Alguns possuem membranas, outros não. A morfologia, o formato, né? Alguns são cilíndricos, alguns são achatados. Então, tem toda uma diferenciação aí. Sobre a especificidade parasitária, esses parasitas, eles podem ser obrigatórios, que são o quê? São aqueles que são incapazes de viver fora ali do hospedeiro. Se ele sair, ele morre, né? Ele tem que ter um hospedeiro para ele sugar ali a nutrição, para ele poder se reproduzir e se manter vivo. Já tem aqueles parasitas que são facultativos, ou seja, aqueles que podem viver parasitando ou não, né? Num hospedeiro, ou pode também, o que a gente estar fora do corpo desse hospedeiro, né? Que são o que a gente chama de vida livre. Lembrando, pessoal, que nem sempre quando a gente fala que esse parasita está vivendo ali parasitando, significa que ele está literalmente dentro do corpo do hospedeiro. Ele pode estar sobre, né?
Por exemplo, o carrapato, o piolho, ele não entra dentro da pessoa, do humano, do animal, ele fica em contato com a pele e ali ele suga, no caso através da corrente sanguínea, os nutrientes que ele, né, precisa para se manter vivo, para reproduzir, para ter a diferenciação sexual, enfim, tá? Professora, aí no Oi, caso ele vai ser um ectoparasita, né? Porque ele vai ficar por cima do hospedeiro. fora. Exatamente. Se fosse dentro, no caso da Escherichia coli, seria endoparasita. Endoparasita. Isso. Vão gravando aí essas diferenciações, que esses nomes aí, eles, Tô né, eu tentando, é difícil. são, aqui mais outras dois tipos de especificidades, ó. Os parasitas que são externoxenos e os que são eurixenos, né? Eu até pedi essa terminologia lá na atividade que eu postei para vocês hoje, né? Os parasitas que são externoxenos são aqueles que se restringem apenas a um tipo de hospedeiro. Então, ele só funciona, ele só consegue viver, ele só consegue nutrir, reproduzir, desenvolver naqueles específicos. Já o eurixeno não, ele pode habitar em vários tipos de hospedeiro. Vou dar um exemplo aqui do carrapato, né? Já que eu estou falando do carrapato, que é um artrópode, ele pode tanto ir no humano, como ele pode usar o cachorro como hospedeiro, né? Um exemplo aí bem simplório. Sobre o ciclo biológico, né? Esse parasita, ele pode ser monoxeno, né? Ou seja, mono 1, né? Aquele que faz todo o ciclo de desenvolvimento dentro do mesmo hospedeiro, de um só hospedeiro. Então, é aquele que só precisa de um hospedeiro. Gente, quando a gente fala de ciclo biológico, vocês entendem que é todo o ciclo de vida desse parasita? Então, são nomenclaturas diferentes, né? Quando nós falamos aqui anteriormente, por exemplo, dos parasitas que são específicos de um hospedeiro só ou que podem ter hospedeiros diferentes, aqueles que têm um parasita obrigatório, né, que vive fora do hospedeiro, que são incapazes de viver fora, e se não tiver dentro morre, e o facultativo, aquele que pode viver ou no hospedeiro ou vida livre. E quando a gente fala da diferenciação com relação ao ciclo biológico, a gente está querendo dizer o quê? Que esse parasita, desde o nascimento até a fase de reprodução, a fase de diferenciação, tudo ele faz dentro ali do mesmo hospedeiro, porque a gente sabe que tem alguns parasitas que mudam de hospedeiro, por exemplo, ou como nós falamos na aula anterior, tem parasitas que ficam ali no solo, na terra, né, que está em forma de cocos, por exemplo, ou de ovos ali, né, após a deglutição pelo humano, pelo hospedeiro, esse ovo vai se transformar em larva, né, ou então ele está ali no meio externo, como até chegar na forma, desenvolve o ciclo de vida dele até chegar na forma infectante, por exemplo, aí ele entra em contato com esse hospedeiro e ele termina de se desenvolver até chegar à fase adulta, e aí então, quando ele chega na fase adulta, que ele vai ter uma diferenciação dos seus gametas, vai iniciar a sua reprodução, vai ali desenvolver dentro daquele hospedeiro, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de ciclo biológico, a gente está falando de toda a vida desse parasita. E dentro dessa diferenciação aqui, vamos dizer, didática, né, esse parasita ele pode ser monoxeno, né, mono 1, né, então ele vai se desenvolver todo o seu ciclo de vida dentro do mesmo hospedeiro. Mas quando a gente fala que esse parasita é heteroxeno, significa o quê? Que ele faz uma passagem obrigatória por dois ou mais hospedeiros. Por que obrigatória? Porque se não funcionar assim, ele não vai conseguir completar o seu ciclo biológico, né? Ele morre aí no meio do caminho, né? Então, sempre na mesma sequência e na mesma fase, senão ele não consegue, tá, se desenvolver. Ele pode também ter um ciclo biológico caracterizado por ser um hospedeiro intermediário, no caso, é aquele que alberga, aquele que fica ali em uma fase do estágio larvário, né, ou forma juvenil, como eu citei aqui, né, ou no meio externo, ou no solo, sentindo ali dos nutrientes, ou ele tem um primeiro hospedeiro, por exemplo, do barbeiro, e depois ele tem um segundo que é humano, né, e também um hospedeiro definitivo, né, que é aquele que alberga a fase adulta do parasita e as formas sexuadas. Então,
Esse parasita, ele pode ser monoxênico, desenvolvendo todo o seu ciclo biológico dentro de um hospedeiro só, ou heteroxênico, que ele é obrigado a passar pelo menos por 2 hospedeiros na mesma sequência e na sua mesma fase do ciclo de vida. Já quando a gente fala do hospedeiro, esse hospedeiro ele pode ser intermediário, né? Então, ele serve ali para nutrir, ele é sugado, ele é usado, né, por esse parasita para desenvolver alguma fase dele, por exemplo, a chegar à fase larvária e depois ele muda de hospedeiro, ou ele pode ser um hospedeiro definitivo, né? Que para desenvolver, chegando à fase adulta e toda a fase de reprodução e desenvolvimento ali da patogenia, acontece nesse hospedeiro que é definitivo, é só aquele ali. Eu não vou entrar muito nessa fase do ciclo para não confundir vocês. Eu quero que a gente foque um pouquinho mesmo nas terminologias e nas fases aqui. Ainda falando de ciclo biológico, eu comentei um pouquinho sobre vetores, né, por exemplo, do mosquito, que é um tipo de vetor, né, que faz a questão do transporte, né, e esse vetor, ele pode ser de algumas maneiras. A gente pode denominar esse vetor como um vetor mecânico, que é o quê? Aquele transmissor mecânico onde o parasito, ele não sofre modificação e ele nem se reproduz ali, né? Então, esse parasita só está ali sendo transportado por esse vetor. Pode ser um mosquito, como eu já citei, pode ser uma barata, pode ser um rato, pode ser qualquer tipo de vetor que faz esse serviço, esse transporte mecânico sem ter modificação. Ou seja, o parasita aí nesse vetor, ele não desenvolve, ele não muda de ciclo, ele não muda de fase, ele usa esse vetor apenas como mecânico para esse transporte. Já o vetor biológico é aquele transmissor no qual o parasita ele se multiplica e se desenvolve aí dentro desse vetor, tá? Então é diferente, aquele que ele só usa como transporte e aquele que além de transmitir a doença, ele já reproduz tudo ali dentro desse mesmo, no caso aqui do exemplo do mosquito. Esse agente, o que é o agente, né? O agente, pessoal, ele é um organismo patogênico, no caso ele que vai desenvolver transmitir a patologia, a doença, que dependendo da sua virulência, do grau desse vírus aí, e da sua patogenicidade, da quantidade que vai ter, ela pode causar uma patologia de menor ou de maior gravidade. E aí, ainda voltando às terminologias, né? A zoonose é aquela doença ou aquela infecção naturalmente transmitida entre homem e animal. Aí que ele trouxe o exemplo da toxoplasmose, né? Que é transmitida pelo rato, da leishmaniose, que é pelo cachorro. A gente vai ver detalhadamente cada uma delas. A zooantroponose, que é uma doença primária no homem, e que pode ser transmitida também aos animais, a esquistossomose, a gente também vai conversar sobre ela, muito comum e pouco falada. Antroponose, que é uma doença exclusivamente humana. Então, zoonose é animal. Antroponose é uma doença que é exclusivamente no humano, tá? Aqui ele deu o exemplo da filariose. Meu Deus, que tanto nome diferente, né, Andressa? É diferente, mas daqui a uns dias eles vão ser muito comuns para vocês. A antropozoonose, que é aquela doença primária no animal e que pode ser transmitida ao homem, como a brucelose, por exemplo. Então, primeiro, ela é primária no animal, mas ela pode chegar no homem também. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho dos reinos, não propriamente dos reinos, mas desses tipos de parasitas aí. Né? No reino protista, que a gente tem o quê? O protozoo, que são os protozoários, só para vocês relembrarem aqui um pouquinho toda aquela classe que a gente até falou na quinta, na sexta, né? Reino, classe, subclasse, desculpa, reino, sub-reino, subclasse, classe, subclasse, os filos. Então, assim, todos, todas essas classes aqui a gente vai tentar ao máximo esmiuçar e classificar
em todos os gêneros para a gente não misturá-las, tá, pessoal? No caso aqui, né, do reino protista, temos o sub-reino da protozoa, que são organismos unicelulares e eucariotos. Quando eu falo unicelular, uma única célula. Quando eu digo eucarioto, estou falando que é uma célula organizada. Eu até coloquei uma imagem aqui no canto direito, para a gente relembrar aqui o que é uma célula eucarionte e o que é uma célula procarionte, né? Aquela célula procarionte ou procariótica é aquela célula onde nós temos o quê? São muito comuns os vírus. Então, a gente tem todo um material genético e uma célula desorganizada, que a gente não sabe onde fica cada coisa, não tem um núcleo que define e que separe, que protege esse DNA. Então, a produção desse DNA acontece ali simultaneamente com a síntese proteica, com a produção de energia, enfim, tudo que acontece dentro dessa célula acontece junto e misturado. É uma célula mais simples, mais primária, vamos dizer assim. Já a célula eucarionte é uma célula mais desenvolvida, é um ser vivo aí um pouco mais evoluído, vamos dizer assim. E aí, dentro do reino Animalia, temos o sub-reino Metazoa, né? Também uma célula eucariótica. E aí, dentro dessa célula aí mais desenvolvida, a eucariota, a gente aí vai ter todo suas organelas, desde o aparelho de Golgi, retículo endoplasmático livre, retículo endoplasmático rugoso, a mitocôndria, onde produz energia, né? Os microtúbulos, na diferenciação aqui do sub-reino Metazoa, os flagelos, os cílios, os pseudópodes, lisossomos, né, reservatório, corpúsculo basal. Então, cada tipo de parasita vai ter algumas diferenciações celulares aí, a gente vai conversando especificamente. É só para a gente dar uma fechada nessa parte didática aqui, né? Sobre a taxonomia que a gente já falou um pouquinho, todas as categorias, tá, pessoal? Desde o reino, no caso aqui do exemplo, o protista, o sub-reino protozoa, filo sarcoma, né? O subfilo sarcodina, superclasse risopoda, a classe lavoseia, subclasse. Professora, eu tenho que saber tudo isso? Não, tá, pessoal? Mas as espécies que a gente vai mais citar aqui, sim, tá? A gente vai precisar diferenciar um pouquinho. Aqui no exemplo ele traz um exemplo de protozoário e um exemplo de euminto, tá? Mas a gente vai conversar dentro dele de acordo com a infecção, com a doença parasitária. Só para vocês relembrarem um pouquinho essa questão aí. Sobre a interação parasita-hospedeiro, como que isso funciona? Mais alguns termos aí que eu preciso que vocês memorizem junto comigo. Essa relação do parasita com o hospedeiro, ela pode funcionar de várias maneiras. Então, ela pode ser uma relação suscetível ou uma relação de susceptibilidade, né? Quando que o parasito, ele pode desenvolver-se no organismo de um certo hospedeiro. Então, diz que ele é suscetível ao parasita. Então, esse hospedeiro, ele é suscetível àquele ali parasita, tá? Essa relação também, ela é determinada por algumas questões, né? Alguns fatores. Então, as circunstâncias geográficas e ecológicas, ou seja, a região, o tempo, o clima, a questão sazonal, entrei também, os hábitos nutricionais desse parasita vai influenciar, e as barreiras orgânicas e fisiológicas desse hospedeiro. Lembra que a gente falou como que esse parasito pode entrar em contato com o hospedeiro semana passada? Né? Pode ser via oral, pode ser via cutânea. Lembram disso na aula de sexta-feira? Ou vocês estavam dormindo? Estou falando sozinha, gente. Como é triste falar sozinha. Conversem comigo. Sumiu todo mundo. Oi, professora. Ai, tem alguém aí, graças a Deus. Que bom que eu não estou sozinha. Então, vou continuar.
O parasitismo ainda, pessoal, essa relação aí do hospedeiro com o parasita, ele configura sempre um quadro de equilíbrio ecológico, sem o qual, né, essa espécie hospedeira ou seus parasitas seriam eliminados. Essa é a ideia do parasitismo, beneficiar os dois. Outro tipo de relação entre o parasita e o hospedeiro é a questão da resistência. Então, a gente comentou um pouquinho sobre a susceptibilidade, o quanto esse hospedeiro é suscetível àquele parasita, e agora sobre a resistência. Né? A resistência ela é a resposta fisiológica desenvolvida pelo hospedeiro em função de um contato anterior ou atual com espécies parasitárias, de tal maneira que isso impede ou pode limitar a implantação desse parasita, sua sobrevivência e a sua multiplicação exagerada. Então, qual que é a resistência desse hospedeiro? Esse hospedeiro ele vai combater ou ele vai aceitar ali esse parasita? Aceitar entre aspas, tá, pessoal? Porque a gente sabe que alguns casos de alguns vírus, ele literalmente camufla ali dentro do organismo do hospedeiro, e ele demora dias, semanas para poder o sistema imune reconhecer aquele vírus ali, porque ele fica camuflado, enquanto está camuflado, ele está ali reproduzindo, se desenvolvendo e se fortalecendo. Né? Outras situações não. Dependendo aí da resistência, esse parasito aí ele vai ter uma maior facilidade ou susceptibilidade para desenvolver no organismo do hospedeiro. Outra questão importante é o poder patogênico dos parasitas. Então, é muito variável e depende, assim, de vários fatores. Eu trouxe aqui para vocês os principais, tá? Então, o poder da patogenia aí, do parasita vai depender da espécie que é o parasita, vai depender da quantidade, né, do número de parasitas. Andressa, pode ter mais um tipo de parasita no organismo, no mesmo hospedeiro? Claro que pode, tá, pessoal? Então, quanto maior o número, mais suscetível esses parasitas vão estar ali dentro daquele hospedeiro. As condições de resistência e de imunidade do hospedeiro, né? Quanto maior o número de parasitas, menor vai ser essa imunidade, né? Dependendo da situação. Outra questão também, pessoal, sobre a espécie. Né? A gente sabe que tem parasitas que têm uma virulência maior e tem outros que são mais brandos. Como também, quando a gente pensa em bactéria, a gente tem uma visão muito errada de que as bactérias são mais, são ruins. E 80% das bactérias, elas trabalham em nosso favor. Inclusive, o nosso corpo, o nosso organismo funciona, principalmente a questão intestinal, graças ao trabalho das nossas amigas bactérias. Então, eu sei que tem muitas bactérias que matam, que são letais, mas também nós temos um grupo muito grande que nos beneficia. O estado nutricional do hospedeiro, tá? E também as localizações atípicas, não habituais. Também lembra que nós falamos também na sexta-feira, se não me engano, foi na aula passada, que alguns parasitas, entre as suas capacidades aí, eles também têm de se adaptarem a novos hospedeiros, né? A hospedeiros que não são do seu habitat natural, comum, né? Vamos dizer assim. Então, tudo isso vai diferenciar o grau de patogenia desse parasita, o quanto ele vai ser letal, o quanto ele vai ser nocivo, o quanto ele vai agredir o seu hospedeiro. Tá, pessoal? Tranquilo até aqui? Ficou alguma dúvida sobre terminologias, sobre alguma atividade que nós deixamos lá no live, na plataforma? Tem alguém aí? Toque, toque, toque. Tem, professora, tem. Tem, professora. Também estou aqui. Eu estou aqui, Pro. Graças a Deus, tem alguém aí comigo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Acho que agora a gente fechou a principal parte de taxonomia e de novas terminologias aí para vocês. Algum comentário até aqui? Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Tá difícil a compreensão? Para mim também está tranquilo por enquanto. Tranquilo, né? Então, vamos fazer um intervalo agora, e aí daqui 10 minutinhos a gente retorna com um novo conteúdo aí para vocês. Obrigada, pessoal!
Até mais, prof.